eu sou Daniela Andrade, arquiteta, e hoje eu vou te mostrar como fazer a escolha de pedras de chapas naturais nessa grande empresa. E para começar, eu quero falar sobre a importância da gente estar presente num local como esse, onde a gente tem uma super diversidade de pedras naturais. A gente tem aqui desde quartzitos, mármores, quartzos, granitos. A gente vai ver cada uma dessas chapas e como a gente faz essas escolhas. E eu pedi para abrir agora, gente, um material muito especial. O nome dele é Roma Imperiale. Ele está aqui atrás. Tá vendo que ele veio exatamente para a minha escolha. O que é que tem de diferente, de especial nessa peça? É uma peça bem exótica. Então, para a gente fazer a utilização, geralmente eu gosto de fazer um ambiente mais neutro e colocar essa peça em destaque. Vou mostrar alguns exemplos de projeto e como essa pedra assentada fica linda. Gente, olha que legal! Aqui a gente está fazendo deslocamento de algumas chapas para eu poder fazer as escolhas. Vem comigo que a gente vai ver como isso funciona na prática. Vamos lá! Agora eu estou fazendo a escolha de um material com fundo bem branquinho e eu pedi para eles abrirem para mim algumas opções, mas eu vou compartilhar por aqui com vocês. Dá só uma olhadinha nesse, olha como ele é lindo, o fundo é bem branquinho, mas ele é bem marcado. E eu vou mostrar tanto essa opção que a gente tem aqui, ó, desse lado, que aí ele traz uma limpeza visual e ele tem alguns detalhezinhos no dourado, ele já traz uma outra textura e vou mostrar também a outra opção dele que vem por aqui, ó. E para essa escolha, esse foi o meu eleito. Dessas três opções, eu achei que o fundo branco, com a marcação aqui ó, dos veios no cinza, vai ter tudo a ver com o projeto dessa cobertura incrível que eu estou fazendo. Prometo mostrar tanto as imagens 3D, como a evolução da obra. É só você me acompanhar por aqui no canal, que a gente tem muita coisa bacana. Agora eu quero falar um pouquinho, gente, sobre as opções de acabamento. A gente tem três opções básicas de acabamento, geralmente, para chapas como essa. A gente tem o material polido, que é o mais comum, o levigado e o escovado. Esse que está aqui atrás é o levigado. Eu já estou posicionada aqui de propósito para que vocês possam perceber como a textura dele é muito linda. Ele não é o escovado que vai ter a textura mais áspera e não é o polido que vai ter aquele brilho. Essa é a maior tendência que a gente tem hoje em revestimentos de todos os tipos. E em falando em pedra natural, então nem se fala. Imaginem um material como esse aplicado, por exemplo, na bancada de uma cozinha ou fazendo uma composição do piso de uma sala. As variações e as aplicações são múltiplas. Então, isso que é legal numa pedra natural como essa. O tamanho dela permite que a gente faça cortes da forma que a gente decidir a paginação. E o toque dele é muito suave. Essa superfície com esse acabamento, ela traz realmente um ar bastante contemporâneo a todas as peças. Gente, olha essa chapa que está vindo aqui junto comigo. Uma chapa extremamente exótica que a gente vai avaliar a possibilidade da colocação num projeto de uma clínica. É uma clínica bem diferenciada, por isso eu precisei de um material que tivesse personalidade. Todo o restante foi trabalhado de uma forma bem neutra, mas aqui a gente tem um material que traz um desenho muito único. Essa chapa tem que ser escolhida uma a uma, exatamente porque os desenhos têm uma grande variação.
Agora, gente, eu quero mostrar um pouquinho o fundo de uma chapa. Essa chance é só quando a gente vem ao vivo numa escolha como essa. Aqui é o fundo daquela chapa que é bastante decorada e a gente tem aqui uma tela. Essa tela é uma tela de proteção, porque alguns materiais precisam ser trabalhados na sua superfície frontal. Quando a gente usa esse sistema, a gente protege o material e consegue o resultado que a gente deseja. Falar de pedras naturais, na verdade, é falar de uma diversidade quase infinita. Imaginem que cada desenho desse é único. Alguns materiais, eles são mais trabalhados, como por exemplo esse que eu tenho aqui ao fundo, e os outros são mais suaves, mas cada um tem um veio e uma diversidade específica. Então agora te convido a andar um pouquinho aqui por esses corredores. Gente, eu fico louca quando eu estou num lugar como esse, porque pensando em projetos como eu penso, de diversas possibilidades, desde um piso até uma cozinha, um espaço gourmet, um banheiro, eu vou caminhando por aqui e vou observando como a criatividade do que a gente vê, às vezes olhando para uma peça única como essa, pode trazer para a gente. Então, às vezes, eu já seleciono e falo, eu quero esta chapa, como é o caso, por exemplo, dessa. Eu fiz a utilização no tampo de uma mesa. Gente, vou colocar aqui porque merece a gente visualizar não só o material aqui ao vivo, como ele também aplicado. Dá uma olhadinha como é que o contraste aqui já se torna outro. Essa daqui é um material que é um lançamento aqui da empresa, ou seja, ela foi cortada e serrada de uma forma diferente. O que eu amei nessa é que o fundo dela é bem clarinho, mas ela é marcante aqui nos veios. Vamos embora porque tem muita coisa, como por exemplo materiais mais neutros como esse. Esse material ele é neutro, porém ao mesmo tempo ele traz todo um fluxo aqui desses veios e a gente consegue uma aplicação bem legal. Agora eu quero mostrar um que é tipo campeão de vendas. A gente tem o fundo dele bem clarinho e todos esses veios dele entram de uma forma bastante irregular. Então ele é lindo, lindo, lindo. No caso dessa peça em específico que está aqui, gente, é uma peça bem especial. Foi um bloco que eles serraram com um tamanho diferenciado. É um material que é muito aceito, inclusive no exterior. É um azul bem clarinho. A gente consegue ter um projeto muito único quando a gente pensa num material como esse. Eu quero seguir aqui na sequência da escolha, porque tem muita opção. A gente fica realmente encantado. Lembrando, gente, que por aqui, nesse corredor que eu estou passando, a gente está vendo só a primeira peça. Isso aqui é um grande bloco, que ele é serrado como se fosse em camadas realmente. Então, quando a gente vê essa peça inicial, a gente imagina que aqui, ó, no fundo, a gente tem toda a sequência do mesmo bloco. Agora eu tenho que parar tudo para falar desse aqui. Gente, um material novo. Esse aqui foi paixão à primeira vista. Provavelmente você nunca viu esse material assentado, exatamente pela novidade que ele traz. E um verde como esse já me remete logo à utilização, ou numa área gourmet incrível, ou como destaque de um banheiro. Seguindo aqui, a gente tem todos os materiais com fundo branco, que aí a gente consegue também diversas aplicações. Imaginem que a gente está só no início do início da escolha de tantos materiais como esse. Em meio a tantos materiais, eu parei especificamente nessa chapa para dizer que eu já visualizo a utilização dela numa fachada. Olha só que interessante, gente. Ela mescla vários tons, tem um brilho e para nossa região aqui ficaria linda. Eu já vou fazer a aplicação desse material num projeto que está saindo quentinho lá do escritório. Gente, olha que legal a finalização desse processo. Depois da gente ter passado por todas essas chapas, essas aqui em específico já foram escolhidas para serem exportadas. E olha só, isso aqui na minha frente é exatamente um container, ou seja, as peças já vão entrar diretamente ali e já vão para algum lugar do mundo. Vai aí agora uma curiosidade, gente. A maior parte dos materiais que vai para exportação
tem uma diferença com relação aos materiais nacionais. A espessura da chapa, geralmente, ela é de 3 centímetros. Então a gente já identifica esses materiais. Aqui é feita toda uma seleção e uma pré-escolha. E agora dá só uma olhadinha que legal. As chapas estão aqui, aquele container que está ali ó, no caminhão já está sendo finalizado. Dá só uma olhadinha que legal. Gente, eu estou aqui na porta desse container. Eu fico aqui imaginando para onde, qual lugar do mundo que esse material está indo. É muito legal, eles já vão fazer o fechamento desse, colocar o próximo e quase que eu estou indo junto ali para algum lugar do mundo. Agora, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a estruturação dessa empresa que tem um beneficiamento de última geração. Essas máquinas todas que estão aqui fazem um processo completo, desde o corte da chapa até a entrega final em cada um dos acabamentos disponíveis. Agora eu já estou aqui em outro setor da empresa, onde a gente consegue ver, gente, um bloco que foi totalmente esculpido de acordo com o projeto. E essa pedra bruta, ela é transformada em peças como essas que a gente consegue ver por aqui. Olha só que linda, por exemplo, essa cuba. Esse bloco ele tem aproximadamente uns 10 centímetros de altura e tudo isso foi feito num baixo relevo, ou seja, aqui já não é mais como a gente viu as chapas anteriormente. O bloco ele vem serrado especificamente para as peças que a gente quer. É possível até mesmo fazer com o maquinário que existe aqui nessa indústria, peças com um acabamento bastante refinado como essas que a gente vê aqui. Gente, apesar de ser pedra, olha só como a gente consegue um acabamento bastante slim, por exemplo, para essa peça. Ela ficou muito delicada. Por aqui a gente já tem esse que é o rebaixo da válvula e logo ao lado a gente tem uma outra num material com uma tonalidade bastante escura, mas não deixando de ter também uns veios. Cada uma dessas vai entrar numa aplicação diferente. Gente, eu estou aqui agora para mostrar que essa é uma pedra esculpida num bloco maciço. Vocês têm ideia do que é isso? Isso aqui, nada mais, nada menos, é uma banheira toda em pedra. É claro que a gente pode fazer uma peça como essa em diversos materiais e essa aqui já vai entrar para o acabamento. Agora, gente, eu estou presenciando aqui ao vivo essa banheira toda em mármore branco sendo esculpida por essa máquina. Dá só uma olhada na dimensão e na proporção que a gente tem. Lembrando que a água está sempre presente ali e tudo isso está aqui ó, nesse computador. Através das medidas, dimensões e projetos, ela vai sendo elaborada e a cada momento essa banheira vai sendo finalizada. Uma cuba esculpida no mármore milano. Para começar, gente, ela tem um fundo bem branquinho. É uma peça muito especial. Ela entra aqui nesse setor onde a gente tem ó, 12 centímetros de espessura. Ela é toda esculpida no rebaixo. Eu estou aqui no meio da linha de produção, onde a gente consegue ver que o pessoal deixou até as ferramentas por aqui. E além dessa, a gente tem uma outra sendo feita bem aqui ao lado. Ela está invertida e é uma dupla. Então é muito bacana a gente poder ver essa fabricação toda sendo feita aqui ao vivo. Esse aqui, gente, é o Calacata Berrini. Ele tem uma curiosidade que é bem interessante. Para a gente conseguir tirar uma chapa tão branquinha e tão linda como essa, é sacrificado boa parte do bloco, ou seja, a gente tem na pedreira o bloco inteiro e é retirado apenas essa parte que tem essa textura mais lisa, onde o movimento é bem suave e ele é simplesmente maravilhoso. Vocês fazem ideia de como é para a gente montar uma chapa de quartzo translúcida como essa?
Gente, o processo é muito interessante e ao mesmo tempo, nesse caso, é artesanal e por aqui a gente chega mais. A gente tem aqui as partes que são selecionadas, depois elas entram em todo um processo de fabricação até que a gente consiga a chapa que fica bem translúcida como essa. Eu vou mostrando tudo por aqui. Gente, o único material encontrado na natureza mais duro do que o quartzo é o diamante. E isso aqui é a montagem de uma chapa de quartzo. É muito interessante o processo, ele é bem complexo. Eu vou mostrar um pouquinho, mas pelo menos pegar uma partezinha para poder imaginar o que a gente vai ter de resultado disso. O material no seu resultado final, ele tem essa chapa, que é uma chapa que ela fica translúcida. Tudo isso é feito através de um recorte. Vou mostrar um pouquinho mais esse aqui. Imaginem bem que aqui, ó, a gente já tem os formatos exatamente que essas peças serão cortadas. Esse formato ele é dado exatamente pelas partes mais nobres da peça. Então, cada parte dessa, além de ser cortada, ela é numerada, tá vendo? A gente tem aqui C12, B8, C17, tudo isso vai ser montado como se fosse um quebra-cabeça e vai se transformar numa chapa incrível. E se você tem curiosidade para saber um valor de uma peça tão artesanal e tão especial como essa, a gente tem em torno, mais ou menos, de 5 a 7 mil reais o metro quadrado. É claro que depende do local e da forma de aplicação, mas o custo é mais ou menos esse. Imaginem um banheiro que possui 80 metros quadrados e foi encomendado aqui. Esse banheiro ele vai para o mercado externo, ele está lá nos Estados Unidos, mas o cliente desejava que houvesse uma paginação completa do piso. Então, apesar dele ser no material bem escuro, a gente pode observar que os veios eles dão uma continuidade. É bem legal porque ele foi montado aqui nesse pátio, depois todas as peças serão numeradas, vão ser embaladas, entram num container e chegam lá no destino final. Gente, eu estou aqui exatamente com um material bastante especial, que é o Blue Macaúbas, mas mais especial do que o material é a forma com que ele é cortado. Hoje, esse maquinário, ele já traz uma resolução bem mais interessante, porque eles conseguem tirar simplesmente a foto da chapa. Então, nessa tela a gente visualiza, e ali, ó, bem ali, a chapa está ao vivo e ela vai ser cortada aqui na nossa frente. Não é muito legal. E o corte é feito exatamente em cima da paginação. E essa daqui é a parte da saída da máquina, onde a peça já se encontra 100% cortada dentro de toda a previsão que foi feita lá em projeto. Muito legal, gente. Imaginem quantas possibilidades a gente tem para fazer numa máquina como essa. Gente, só para mostrar um pouquinho como funciona o beneficiamento de pedras naturais, como essas que eu tenho mostrado por aqui, imaginem que chega um bloco em todo aquele galpão e eles são serrados em chapas. Então esses blocos são muito grandes, essas pedras vêm de vários lugares aqui do Brasil e elas vão todas para exportação. A gente vai conhecer um pouquinho mais da fábrica. E agora eu estou aqui para falar de tendências. A maior tendência desse ano, em termos de pedra, são os mármores com fundo bem clarinho. Aqui é um galpão onde o estoque desses produtos está super disponível. Eu vou parar exatamente por aqui, porque além do mármore branco, a gente também tem a tendência da superfície mais acetinada. Eu vou mostrar vários exemplos por aqui e a gente vai acompanhar tudo isso. Aqui, por exemplo, a gente consegue observar o mesmo material em dois acabamentos distintos. Desse lado, ele está com acabamento polido. O aspecto dele fica bem diferenciado porque o polimento ele traz o reflexo das superfícies e a gente tem várias aplicações que seriam bem legais. E desse lado aqui a gente tem o escovado ou levigado. Dependendo de quantas vezes a máquina passa pela superfície, ele entra nessa classificação. E a minha escolha, sem dúvidas, é esse acabamento, gente. Pode ser usado tanto em piso como superfícies de bancadas e a imaginação vai longe.
Vai aí agora, gente, uma dica quando você imaginar uma chapa como essa para ser paginada em um piso. É muito importante a gente pensar no aproveitamento do tamanho das chapas. As chapas costumam ter uma medida padrão, mas nem sempre é a mesma medida. Mas a dica que vai aqui agora é importante porque a gente precisa pensar no corte dessa peça. Então, geralmente ela vai ser cortada para um piso ao meio, dividir também ao meio nesse sentido horizontal e longitudinal, e aí a gente conseguiria ter 4 peças maiores. Ou uma outra sugestão de paginação que é até muito mais comum do que essa, que é a gente dividir uma chapa como essa em 6 partes. Lembrando que as bordas aqui, ó, existe sempre uma perda, isso vai entrar naquela máquina que a gente já viu e vai conseguir ter um aproveitamento de todo o bloco. Essa é apenas a peça inicial e o bloco está todo aqui atrás. Eu vou mostrar. No vídeo de hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o processo de fabricação de pedras em chapas naturais. Foi muito interessante porque o beneficiamento disso tudo é feito com máquinas com alta tecnologia e a gente consegue empregar uma personalidade única quando a gente usa um material como esse. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de comentar por aqui, de curtir, de compartilhar com quem também possa gostar e até o próximo vídeo.